Amados irmãos, que a graça do Senhor Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. No vídeo anterior, vimos os lugares de prisão dos anjos caídos, a revelação do mistério do dia do juízo e a revelação dos 6 santos anjos sentinelas. Hoje irão conhecer grandes coisas escondidas aos olhos humanos, o segredo de Enoque e maravilhosas revelações registrados no capítulo 27 ao 37. Então prepare seu coração para essa magnífica viagem, cheia de fortes revelações. Continue assistindo até o final e se inscreva no canal. Curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar a leitura dos livros mais fascinantes já registrados na história da raça humana. Capítulo 27. Dali, eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e água jorrava sobre ela. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras, voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, do outro, água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escondidas, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras, árvores de julgamento, e sobre elas havia a elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinon, que é a árvore de mastique. Em direção ao vale, eu percebi o cinamomo, de doce odor. Sobre eles, avancei em direção ao leste. Capítulo 31. Depois dessas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas e alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia, que é o Mar Vermelho. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zatel, e cheguei ao Jardim da Justiça. Nesse jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei: que bela é essa árvore e quão deleitável é sua aparência! Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Capítulo 32. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita dessas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam.
Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uiel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e eu escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. Capítulo 33. Dali, eu avancei em direção ao norte para as extremidades da terra. E ali vi uma grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Capítulo 34. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos. Enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Capítulo 35. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da Glória, que tinha feito esses grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Capítulo 37. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio e entendei até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram-nas boas para as pronunciar, e nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor dos Espíritos o que eu recebi. Sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Senhor dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obti 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. Terminamos aqui a leitura da parte 4, onde vimos detalhes sobre os segredos dos portões do céu, como se estivessem em outra dimensão escondidos dos olhos dos homens. A revelação de como era o fruto do Éden e o mistério de Enoque revelado.
Se quer descobrir quais são as 3 parábolas dadas a Enoque e mais desses maravilhosos segredos, curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder a continuação desse magnífico livro, que vai mudar a sua vida para sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.